nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Filipenses capítulo de número 3. Mantenha aí a sua Bíblia aberta ou o seu dispositivo móvel aí ligado. Como eu mencionei há pouco, nós chegamos ao final dessa jornada de 21 dias de gratidão. Durante esse tempo nós dedicamos intencionalmente a ressignificar o nosso olhar e aprender a plantar a gratidão no nosso dia a dia. Muitos de nós descobrimos a alegria de não apenas perceber, mas agradecer pelas coisas que às vezes passam desapercebidas diante dos nossos olhos, quase que invisíveis, mas que são ali uma manifestação clara do cuidado de Deus sobre nós. O pão sobre a mesa, o ar que a gente respira, o abraço de um filho, o beijo do cônjuge, o sol que desponta na manhã, toca o nosso rosto e nos aquece. A oportunidade de caminharmos na nossa rotina e sermos encantados e cativados pelo canto de um pássaro, pela beleza de uma flor. São expressões e manifestações desse Deus que está cotidianamente dizendo para nós: olha, eu estou aqui, eu estou com você, mas que por vezes passam desapercebidas. Por isso propomos essa jornada, para que pudéssemos não apenas desenvolver esse olhar capaz de identificar e impulsionar o nosso coração a dizer obrigado, Deus, pelos tempos bons, pelos momentos bons, mas também fomos espiritualmente conduzidos a uma nova postura de aprender mesmo nos momentos difíceis a sussurrar, mas fortalecidos por Deus, a expressão de um muito obrigado, Deus, porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas, às dificuldades, o Senhor está comigo. Eu vejo a Tua boa mão sobre a minha vida, sobre a minha casa. Foi isso que experimentamos nesses 21 dias. E o que eu quero propor nessa manhã é você e eu darmos um passo além. Nós não vamos interromper a nossa jornada hoje. Não, ela foi um prelúdio para algo novo que Deus tem para nós. E esse passo além que Deus quer nos convidar, ele transcende inclusive a percepção e a compreensão do que é gratidão para muitos de nós, quando inclusive iniciamos essa jornada, porque gratidão não é um sentimento que vem e vai, dependendo da circunstância. Gratidão não é uma expressão oral que a boa educação nos ensinou a verbalizar, como, por exemplo, muito obrigado. A verdadeira gratidão, a gratidão que as Sagradas Escrituras nos apresentam, é uma chave que abre a porta da nossa vida para que consigamos verdadeiramente experimentar de uma alegria incondicional. A gratidão é apenas uma chave para algo extraordinário, que é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Corações gratos se tornam plataformas para essa experiência da manifestação do céu sobre as nossas vidas. Para um contentamento
que o mundo não consegue oferecer. Semana passada nós falamos sobre isso. Quem é o contente? Só Deus pode gerar isso em nós. Esse sentimento que homem algum, situação alguma é capaz de tirar de dentro de nós. O grande problema é que nós estamos mergulhados numa cultura que grita incessantemente em nossa direção, vendendo conceitos, promessas ilusórias, mas que tem cativado corações, mentes, famílias por aí, levando-nos a acreditar que se nós tivermos mais, que se nós conquistarmos mais, se nós acumularmos mais, aí sim nós seremos felizes. Essa é a sociedade que nos marca. O problema é que essa mensagem vai sutilmente nos convencendo de que a alegria não está aqui, mas ela está ali, sempre um passo adiante. Nós damos um passo e a alegria dá 2 passos. A gente dá 2 passos e a alegria dá 3 passos, porque nós não nos contentamos com o que temos aqui, com o que somos aqui. E esse pensamento faz sempre com que a gente acredite que a felicidade verdadeira, que a alegria verdadeira, ela está sempre um passo à frente da gente. Só que a Bíblia nos mostra um outro caminho, e nós somos povo de Deus, nós somos igreja de Jesus. E o que define a nossa postura, a nossa conduta, não são os valores do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós compomos essa geração de homens e mulheres que também é denominada mundo, mas nós somos de um outro ambiente. E por conta disso, colidimos constantemente com um sistema que tem sido apregoado, vivido, e que orbita a nossa existência, nos seduzindo e nos conduzindo a acreditar em algo contrário ao que a palavra de Deus coloca para nós. Porque o caminho que Deus nos propõe é outro, como está descrito aqui por Paulo no capítulo 13 de Filipenses. À primeira vista, o que a gente vai ler parece um texto sobre conquista, sobre credencial. Só que se a gente olhar de forma atenta, nós vamos perceber que o que Paulo está propondo para nós é revelar um segredo para uma vida que transborda verdadeiramente em gratidão. E ninguém poderia falar isso com mais autoridade do que o próprio apóstolo Paulo. Nós conhecemos a sua história antes de encontrar a Cristo, ainda conhecido como Saulo. Ele tinha um currículo, um LinkedIn, um Lattes invejável. Invejável. Ele poderia olhar para trás, para o seu passado, para a sua história e dizer: olha, tudo aquilo que o mundo religioso deseja, aspira, eu tenho. Tudo aquilo que é esperado de uma pessoa que se propõe a trilhar a jornada da religião, eu realizava. E mais do que isso, ele dizia: eu sou um fariseu, eu sou um zeloso da lei, eu sou inclusive oriundo da prestigiosa tribo de Benjamim, eu sou um hebreu de pedigree, eu tenho sangue puro. De forma étnica, de forma religiosa, ele poderia dizer: eu sou um modelo. Não só em termos de gênese, em termos de origem, mas também em termos de postura, de comportamento, porque ele dizia: olha, eu cumpri a lei à risca. Eu fui capaz, sim, de conduzir a minha trajetória
tão certo na letra que ninguém era capaz de poder apontar o dedo e me acusar de qualquer coisa. Integridade. Integridade. Em outras palavras, Paulo está no auge. Paulo está numa condição que, aos olhos de todos os demais, poderíamos dizer o seguinte: esse cara venceu o jogo da vida. Só que veja o que ele escreve nos versos 7 e 8 do capítulo 3 de Filipenses. O texto será projetado para que você também acompanhe. Mas o que para mim era lucro, tudo isso que vocês conheceram das minhas credenciais, do meu pedigree, eu passei a considerar como perda. Por uma razão: por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. E alguém, se parasse aqui, poderia dizer assim: está arrependido, perdeu todas as coisas, mas ele faz questão de registrar todas essas coisas que eu perdi. Eu as considero como esterco, como lixo, como desprezo, para poder ganhar a Cristo. Que declaração! Que declaração! Paulo está dizendo que essa busca incessante pelas coisas é uma armadilha que nos seduz e nos prende, nos cativa, nessa tentativa incessante, nesse ciclo vicioso de insatisfação. Porque eu tenho, mas não estou satisfeito, aí eu tenho que buscar mais, e aí ainda assim eu continuo insatisfeito, e vou buscando cada vez mais, a ponto de, consequentemente, a insatisfação nos levar à ingratidão. Porque eu não consigo me contentar com o que eu tenho. Eu não sou satisfeito com o que está em minhas mãos nesse exato momento. E aí, ao invés de usufruir, ao invés de agradecer, eu reclamo. Eu murmuro. E eu não consigo desenvolver gratidão, pelo contrário, só ingratidão. Sabe aquela corrida sem linha de chegada? Você vai correndo, vai correndo, vai correndo. Por quê? Porque a gente não tem o suficiente. E o que a gente tem parece que não nos atende mais. Zygmunt Bauman, um estudioso do comportamento humano, da sociologia, da antropologia, falecido recentemente, olhou para a nossa sociedade e caracterizou essa sociedade como uma sociedade líquida. Nós perdemos a conceituação do sólido, duradouro. Tudo parece que escorre por entre os nossos dedos. E o problema é que, disse Bauman, nós entramos numa sociedade de consumo, dessa potencialidade do ter, que a gente ficou insaciável. Insaciável. A gente tem algo agora e de repente aquilo perde o valor e a gente vai atrás de outra coisa, aquilo perde o valor e a gente vai atrás de outra coisa. E aí ele disse, para gravar tudo isso, nós levamos esse conceito para os nossos relacionamentos. Aí a gente entrou numa vibe, como diz essa geração nova aí, de uso e descarte. Uso e descarte, não apenas das coisas, mas também das pessoas. Essa sociedade na qual você e eu estamos inseridos ergueu altares para 3 ídolos que não conseguem preencher o nosso vazio, mas nos seduzem.
exige de nós reverência. E à medida em que nós vamos nos reverenciando a esses ídolos, no final nós vamos percebendo que o vazio que nos toma por dentro, na alma, não é preenchido, pelo contrário, parece que vai virando um buraco negro, sem fim. E o primeiro ídolo que essa sociedade tenta reverenciar por meio de um altar é o ídolo dos bens materiais. É a era do consumo que nos conduz a uma postura insaciável do ter. E hoje, a publicidade que está aí escancarada diante dos nossos olhos, com algoritmos treinados e cada vez mais habilitados a entender e descobrir quais são as nossas sedes e quais são as nossas fomes, tem não apenas vendido produtos, bens. Nós somos hoje conduzidos e seduzidos a uma venda comercial de promessas, de sonhos. E a mensagem, ela é implícita. Olha, compre esse carro e você vai ser respeitado. Vista esta marca, então você vai ser desejado. E muitos de nós têm acreditado nisso. E começamos a medir o nosso valor baseado naquilo que nós temos nas nossas mãos. Só que o que acontece nessa experiência de entrega a um coração sedento e que não será saciado por coisas, é que nós vamos nos tornando prisioneiro disso, desse ciclo vicioso. Sabe, é como se você tivesse bebendo a água do mar para tentar saciar a sede. E quanto mais você vai bebendo a água do mar, mais sede você vai sentindo. É exatamente nesse ponto que muitos de nós nos encontramos hoje. E essa postura é uma postura de reverência, de culto a esse ídolo dos bens materiais. Mas tem um segundo altar erguido na nossa sociedade, com o propósito de atender um outro ídolo, que é o ídolo do status social. Se vivemos na era do consumo, igualmente vivemos na era da autopromoção. E como muitos de nós já fomos tomados por isso. As redes sociais, que deveriam essencialmente existir para nos conectar, para encurtar os nossos mundos, para nos aproximar, parece que nos dividiu. Parece que nos distanciou. Porque ao invés da conexão, as redes sociais se transformaram em palcos para versões instagramáveis nossas. Palcos para edições filtradas de nós mesmos, pessoas que já perderam a sua identidade. Não conseguem se enxergar como são, obra-prima da criação. Não são mais satisfeitos nem consigo mesmas. Aí passamos a medir o nosso valor, sabe, baseado em quem? Likes. Em seguidores. Esquecendo que a única aprovação que é válida para as nossas vidas é exatamente daquele que não apenas nos formou, mas nos chamou pelo seu nome. O que vale a pena na nossa vida é encontrar o propósito que Deus tem para nós. Nós não somos frutos do acaso. Nós somos feitura, imagem e semelhança de Deus. Com um propósito digno. E o problema é que tem muita gente trafegando pela existência sem descobrir o sentido real da vida. Cambaleantes, perdidos. Essa busca
incessante por status, por reconhecimento, isso é uma forma diabólica de Satanás roubar nossa paz. Das trevas projetarem para dentro de nós um coração ansioso, inquieto, paralisante. E isso cada vez mais prematuramente. Nós temos crianças hoje tomadas por ansiedade, por causa de um fenômeno chamado bullying. Uma geração que está disposta a se entregar a determinados comportamentos para ganhar uma aceitação de um grupo que não está nem aí para eles. Comprometendo a vida, a educação, a jornada, a integridade, a emoção, o cognitivo. E o terceiro altar é para o ídolo dos relacionamentos por interesse. Em uma cultura utilitária, até as pessoas se tornam meios. Aquilo que deveria ser o fim se transformou em meio. Porque nós não nos aproximamos mais das pessoas por aquilo que as pessoas são, mas por aquilo que as pessoas podem nos oferecer. É um contato estratégico. É uma vantagem imediata. É a possibilidade de eu subir um degrau a mais na escada social, e aí nós ficamos com o nosso radar ligado. Quem pode nos garantir isso? E aí nós nos transformamos em seres cujos relacionamentos são parasitas, utilitários, intencionais. Mas sabe que existe uma ironia nessa busca incessante por ganhar e ganhar e ganhar? É que isso é muito frágil. Porque relacionamentos motivados ou movidos por interesse são frágeis. Qualquer ventinho rompe. E aqui entra o valor dessa igreja. Nós somos família. Nós somos irmãos. Somos corpo de Cristo. Aqui, genuinamente, aprendemos a nos alegrar com os que se alegram, a chorar com os que pranteiam. Aqui eu sei que eu não estou sozinho, porque eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu contemplo a extensão das mãos de Deus sobre a minha vida. Mas quando nos entregamos a essa proposta de projetar as nossas expectativas, a nossa alegria nessas coisas, a gente entra como se lá na primeira cadeirinha de uma montanha russa, emocional, de altos e baixos, de trancos e barrancos, de forma que a gratidão ela vai se tornando rasa. E ela só vai visitar genuinamente o nosso coração quando tudo estiver bem. Quando eu não tiver um diagnóstico médico, quando eu não tiver uma notícia de desemprego, quando eu não tiver um problema de endividamento, quando eu não tiver uma crise no meu relacionamento conjugal, quando tudo estiver aprumado, aí eu posso dizer, eu estou bem, eu estou bem. Só que isso nos corrói por dentro. Porque a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso prazer não está naquilo que nós possuímos. A nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso contentamento está naquele que nos possui, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso a proposta nossa nesses 21 dias era ligar dentro de nós mesmos um motor na gratidão.
que vai transformando a nossa mente, o nosso olhar, a nossa forma de conduzir a nossa vida. Porque quando nós aprendemos a desenvolver genuinamente um coração grato por aquilo que nós já temos em Cristo Jesus, as coisas perdem o seu brilho, as coisas perdem o poder de nos controlar. Por quê? Porque nós estamos satisfeitos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, a nossa alegria se torna infalível, inabalável. Pois a nossa alegria está ancorada na única coisa que nunca será tirada de nós, que é a nossa união em Cristo. Nada, nem ninguém, coisas do presente ou do porvir, nem altura, nem profundidade, largura, nem anjos, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o convite radical que as Escrituras nos colocam nessa manhã. Um convite para que ressignifiquemos o nosso coração, a nossa mente, fundamentado, sobretudo, em 3 pilares que eu quero apresentar para você, que posso afirmar inabaláveis. Se você quer sair daqui nessa manhã, com a disposição de conduzir a sua vida e a sua história, não mais tomado por esses ídolos, mas agora conduzidos por aquele que tem de fato a sua vida na palma da sua mão. A primeira postura que eu quero te convidar nessa manhã é desenvolver uma alegria pela pessoa de Cristo. Paulo abre o seu coração e declara no verso 10, eu quero conhecer Cristo. E ele não está falando aqui de um conhecimento intelectual, mas aquele desejo íntimo de conhecer verdadeiramente Jesus. Hoje encerramos o nosso ciclo de mais uma turma de discipulado de homens. E aprendemos juntos a desenvolver um estilo de vida que vai percebendo Deus e vai se relacionando com Deus. Sem hora sagrada, sem dia sagrado, sem posição sagrada. E eu louvo a Deus pela existência dessa igreja, porque nós soltamos muito dessas amarras da religião, há muito tempo. Estamos aí celebrando esses dias, 3 anos de organização da nossa igreja. E eu me recordo quando éramos 6 pessoas ao redor de uma mesa sonhando por uma igreja. E hoje Deus me dá a alegria de ver essa igreja, de conviver com essa igreja. E descobrir que definimos ser uma igreja simples, mas profunda, comprometida, com esse propósito. De conduzir a nossa vida não pela religião, mas conduzir a nossa vida pela boa mão do Senhor. Pela boa mão do Senhor. Porque nós entendemos e reconhecemos que Cristo é o presente supremo das nossas vidas. Sabe aquela pérola de grande valor? O que mais importa na sua vida, acredite, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Por isso a nossa primária e maior gratidão não pode se voltar àquilo que Deus pode nos dar, mas ao próprio Deus, que já se entregou no nosso lugar. Segundo, gratidão pelo poder de Cristo. Paulo continua, e o poder da sua ressurreição. Eu não sei se você tem ideia disso aqui, mas Paulo não está falando de algo abstrato, algo distante, não. Ele está dizendo o seguinte, a mesma força que tirou Jesus do mundo dos mortos 3 dias lá, e trouxe ele à vida e ressuscitou Cristo, é o mesmo poder que está sobre a sua vida hoje. Atos 1:8. Descerá sobre vocês o meu Espírito, e vocês serão tomados por um poder, que habilitará vocês a serem minhas testemunhas por onde quer que vocês vão. Vocês são testemunhas de que Deus existe. Vocês são provas vivas de que Deus é um Deus de amor. Vocês são, e por isso que a gente agradece, porque junto com tudo isso, Deus nos presenteou com um nome precioso,
casa viva. Porque nós não somos prédio, não. Nós não somos templos feitos por mãos, não. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos casa viva. Então, nossa gratidão não é por aquilo que Deus pode nos dar, mas por Ele. E segundo, por um poder dEle que se manifesta em nós, capaz de quebrar as correntes que nos aprisionam. Quantos aqui têm uma história de libertação, de vícios, de uma postura controlada pela carne, vidas que foram literalmente metamorfoseadas? É uma nova maneira de ver a vida, de conduzir a sua história. É esse poder de Deus em nós que vai nos transformando, vai nos conduzindo a uma postura de perdão, de amor, de longanimidade, de benignidade, de paz, de domínio próprio. Não sou mais eu, mas aquele que habita em mim. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo, e cada dia é algo novo que Deus vai fazendo na minha vida. Esse Deus que se manifesta nos momentos em que eu caio por conta da minha fragilidade, da minha ser humanidade, mas está lá e me levanta. É esse poder que tirou Jesus do mundo dos mortos que tem feito com que você e eu chegássemos até aqui. Por isso, Deus, nós te damos graças. Nós te louvamos. Porque o Senhor não conduz apenas a história, o Senhor não apenas sustenta o mundo, não. O Senhor conduz as nossas próprias histórias, o Senhor nos sustenta com a sua boa mão. E vai nos moldando à medida em que a gente vai caminhando com o Senhor, à estatura de homens e mulheres, moldados à semelhança de Jesus. É isso que Ele deseja, fazer de você, homens, um homem segundo o coração dEle, um pai segundo o coração dEle, um marido segundo o coração dEle, um profissional segundo o coração dEle, e igualmente para vocês, meninas, mulheres, mães, cidadãs, profissionais, esposas, mulheres de Deus. E quem faz isso não é a Rinodê, Herbalife, Natura. Não. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus em nós, que revela a boa beleza dele em nós. Vocês são radiantes, belas, cheirosas e queridas, porque Jesus está em vocês. E por último, gratidão pela participação nos sofrimentos de Cristo. Paulo nos conduz a um ponto muito mais profundo e desafiador: a participação nos seus sofrimentos. Poxa, como ser grato no sofrimento? Isso só é possível quando nós compreendemos que sofrer por amor a Deus é um privilégio que nos identifica com o Senhor. Lembra dele aqui? Sofreu, mas não abriu mão de agradar o coração do Pai. Quando nós passamos por essa vida entendendo que esse pequeno hiato temporal, que não é plano de Deus para nós, mas é uma jornada que nos identifica como filhos e filhas dele, e nós honramos o nome dele, cientes de que Ele nos acompanha, vai tudo dar certo. Por quê? Porque o maior milagre que Deus faz, Ele faz dentro da gente. E essa gratidão, ela vai se revelando no dia a dia. Sabe quando você está mantendo um esforço de revelar a sua fé no meio de uma família incrédula? Eu sei que temos aqui pessoas que são os únicos elementos cristãos dentro das suas casas. São nessas situações que a gente vai revelando o nosso compromisso com Deus. Sabe, naquela situação em que a gente tem que manter a integridade no trabalho, custe o que custar, inclusive a nossa posição, o conforto. Chega uma hora em que a gente tem que tomar uma decisão. E quando a gente toma a decisão de revelar
o nosso amor e o nosso compromisso para com Deus, é nessa hora, exatamente nesse momento, que a gente compreende que sofrer por amor a Cristo é um privilégio que nos identifica com Cristo. Porque a pergunta é, inclusive intitula um clássico livro da nossa literatura cristã, em meus passos, o que Jesus faria? No meu lugar, agora, o que Jesus faria? Então, cada hematoma, cada dor, cada lágrima vai se tornando semente de um testemunho vivo que vai florescendo e vai mostrando o seguinte: aquele ali é de Deus. Aquela ali é de Deus. Tem alguma coisa ali que eu não consigo explicar, mas olha, eu queria me portar exatamente dessa forma. Eu queria reagir à vida exatamente como você está reagindo. Isso é ser luz. Isso é ser sal. Por isso eu queria te convocar a 2 desafios nesse domingo em que encerramos a nossa jornada de 21 dias de gratidão. Porque a gente está encerrando uma jornada, mas nós estamos agora nos habilitando a um novo estilo de vida. E o primeiro desafio é você essa semana orar e pedir a Deus o nome de uma pessoa. Amigo, parente, colega de trabalho, não sei. Uma pessoa. Depois que Deus te der o nome dessa pessoa, você vai dar a sua pulseira para essa pessoa. Você vai entregar essa pulseira para ela e vai falar assim: olha, eu quero te convidar a participar de um movimento que fez muito sentido na minha vida, que transformou a minha mente e o meu coração. Você vai dar essa pulseira junto com o devocional e falar assim: olha, os próximos 21 dias vão transformar a sua vida. E depois que você encerrar esses 21 dias, você vai pegar essa pulseira e vai passar para alguém. E vai entregar os 21 dias de devocional para essa outra pessoa. E assim a gente vai fazendo de forma ininterrupta. E vamos orar para essa pulseira durar até Jesus voltar. Por quê? Porque nós estamos começando agora o movimento de gratidão em Itaipava. Nós estamos transformando o Rio de Janeiro, de casa em casa, de amigo a amigo, uma corrente transformacional. Uma corrente transformacional. E o segundo desafio. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã com o seu coração tomado por frustrações de coisas que você não conquistou. Ou por mágoas de coisas que você perdeu. Lembre-se, a sua alegria não está nisso, não. Por isso eu quero declarar para você, o altar está aberto. E eu quero desafiar você a entregar tudo isso, todos esses sentimentos, na presença de Deus. E não parar aí não, eu quero que você, no momento em que você se aproximar do altar de Deus, você faça uma troca. Entregue porventura o peso da insatisfação e receba de volta o fardo leve da gratidão. É dizer aí onde você está: Deus, eu escolho hoje a gratidão. Eu escolho hoje te conhecer mais. Eu escolho hoje ser transformado e transformada pelo teu poder. Eu não quero que a minha alegria dependa das coisas. Não. Eu quero que a minha alegria transborde da suficiência da sua pessoa na minha vida. Eu quero que o Senhor seja suficiente. Eu quero que o Senhor seja suficiente. E aí nós vamos transformar a gratidão na nossa canção, na nossa oração, naquilo que nos marca como povo de Deus, hoje, amanhã e até a eternidade. E eu encerro com a palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses, em que ele diz assim:
E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Que Deus te abençoe e te surpreenda. Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor entregou ao nosso coração nessa manhã, por tudo aquilo que experimentamos nesses 21 dias com o Senhor. Que seja o início e o prelúdio de um novo tempo nas nossas vidas e nas nossas histórias. A começar em mim, na minha casa, no meu casamento, na minha relação familiar. E que isso vai se transbordando na vida e no coração de cada um que está aqui. E que essas pulseiras que são símbolos em nós, vá se tornando uma manifestação espiritual do Senhor na vida de quem há de recebê-la. E que o teu Espírito vá adiante e vá transformando esses corações e esses olhares para o bem de cada um, mas sobretudo para a glória do Senhor. E queremos desde já agradecer pela manifestação de fidelidade do teu povo, pela entrega, pela generosidade, porque é isso que nós queremos nesse momento realizar diante do Senhor, revelar por meio das nossas mãos e do nosso coração a consciência que temos de que tudo o que somos e possuímos veio da boa mão do Senhor, e que o Senhor abençoe esses recursos para continuar abençoando a sua igreja e estendendo o teu reino para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.